Olá, galera! Aqui é a professora Osanil Rondon, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação da Educação. A aula de hoje nós vamos falar das alterações da LDB. Gente, só agora, no ano de 2024, tiveram cinco alterações da LDB. E nós estamos aí trabalhando incansavelmente para deixar vocês totalmente conectado com todas essas alterações. Na alteração de hoje, nós vamos falar das alterações que aconteceram em outubro e a mais recente agora, até na hora que a gente tá aqui gravando esse vídeo, a mais recente agora em novembro. Mas isso quer dizer que até no dia 31 de dezembro de 2024 não pode haver alteração. Pode sim, então vamos realmente entender o que foi alterado na LDB e não são poucas alterações, tá, galera? São muitas alterações. Foram acrescidos artigos, foram acrescidos incisos em algumas alterações e foram realmente excluídos alguns artigos. Então vamos deixar aqui disponível. Mas antes de começarmos a nossa aula e falarmos de tudo dessas alterações, nós vamos pedir para vocês se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho para você receber as notificações e fique atentos aí a tudo e comente, né? Comente, pergunte, ative o sininho, nos siga nas nossas redes sociais, tanto as redes sociais da LAC quanto as redes sociais da professora Osanil Rondon, que nós estamos aí conectados para deixar você preparado para a sua próxima prova do concurso na área de educação. Nós estamos falando de concurso na área de educação. E a LDB é a lei maior do país quando se trata em educação. Vamos lá, então? Vamos para as alterações de hoje, mas não esqueça, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Vamos lá! O que a lei trouxe, né? Vamos organizar. Então, primeira coisa, a lei que foi alterada foi agora, dia 16 de outubro de 2024. A lei que foi alterada é a Lei 15.005 de 2024 e ela vai falar da transparência na educação. E quando eu falo transparência na educação, eu estou falando de todo o processo que acontece na educação. Não só a transparência com as questões financeiras, mas ela vai falar da transparência na gestão de pessoas, a transparência na gestão administrativa, na gestão pedagógica, na gestão de acesso aos direitos públicos, vai falar dessa transparência da comunidade. Então, são muitas coisas, muitas alterações e o mais importante de tudo, as bancas vão explorar muito isso porque é conteúdo novo, né? Conteúdo novo, vem aí questões novas para nós. Então, ele diz aqui, ó, esta lei, ela estabelece requisitos mínimos de transparências públicas e controle social em matéria educacional. Então, transparência e controle social. Controle de tudo que se é feito, é utilizado, não só com relação aos recursos, mas sim também com relação aos recursos. Então, esse controle social e essa transparência com toda essa organização educacional em matéria quando nós tratamos aí do que acontece nas nossas escolas, que acontece nas nossas instituições públicas de ensino. Então, vamos falar dessa transparência. Primeira das alterações dessa lei. Primeira alteração, ela aconteceu lá no artigo 3º da LDB, tá? Eu preciso lembrar vocês que nós temos disponível nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do YouTube e com acesso a LAC, nós temos a LDB completa, o curso da LDB completo. Então, se você, professor, eu preciso estudar com você o curso completo, então entre em contato com a LAC que você vai ter acesso ao curso da LDB completo com a professora Osanil Rondon. Então, lá no artigo 3º da LDB, ele diz que o ensino tem que ser ministrado com base em princípios. Olha aqui, ó.
o caput do artigo 3º diz o seguinte, ó, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí ela vai discorrer, lá no artigo 3º, 14 incisos que fala de princípio de ensino e que na nossa aula completa ela tá lá. Mas hoje, como nós estamos falando só de alteração, eu preciso colocar o inciso 15º, que ele não foi uma alteração, foi colocado, foi inserido, a palavra correta é essa, foi inserido. Então, hoje, no artigo 3º da LDB, que fala de princípios de ensino, nós temos 15 incisos e o 15º diz o seguinte, ó, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a educação, sobre a gestão da escola. Então, quando ele diz aqui que é princípio de ensino, essa garantia de acesso às informações. Que informações são essas, professora? Sobre a gestão da educação. Quando eu falo gestão da educação, eu estou falando gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão financeira, do projeto político-pedagógico, tudo que é feito, desde do acesso ali à matrícula, a permanência do aluno, que um dos nossos incisos é igualdade de acesso e permanência. Então, toda essa informações nessa lei da transparência, ela precisa estar acessível aí aos nossos alunos, tá? Então, quando nós falamos dessa alteração, nós estamos falando da transparência na educação pública, tá? Tudo que é feito na educação pública, ela agora, com essa lei, ela vem aí na obrigatoriedade de ser transparente. Então, primeira alteração da Lei 15.005, primeira alteração, foi acrescido o inciso 15º no artigo 3º da LDB, que fala de quê? Fala de princípios de ensino, tá? Vamos para a segunda alteração. Nós tivemos alteração também no artigo 5º da LDB. O artigo 5º da LDB, eu vou trazer sempre o caput do artigo para facilitar para você. O artigo 5º da LDB, ele diz o seguinte, ele fala aí do acesso à educação básica obrigatória. Quando eu falo para vocês acesso à educação básica obrigatória, eu estou falando daquela idade que é de 4 a 17 anos. A educação básica obrigatória, ela vai de 4 a 17 anos. Extremamente importante que vocês saibam disso. De 4 a 17 anos é a educação básica obrigatória. Quando ele diz aqui acesso é obrigatório, igualdade de acesso. Acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Isso cai muito em prova. Acesso à educação básica obrigatória é direito público objetivo. Caso isso não seja cumprido, pode qualquer cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classes e outras legalmente constituída e ainda o Ministério Público exigir esse direito. Caso esse direito do acesso à educação básica obrigatória não seja garantido, nós temos aí esses órgãos responsáveis aí para cobrar, exigir do poder público esses direitos, tá? Então, entenda que o artigo 5º fala desse acesso à educação básica, que é um direito subjetivo, tá? E que qualquer órgãos credenciados, devidamente constituído, pode estar cobrando isso. Outra coisa que você precisa saber, que isso aqui não é alteração, isso aqui é o caput do artigo 5º. Então, e no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó, por que o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele vai falar o poder público na esfera de suas competências federativas. Então, o poder público nas competências da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ele vai aí organizar essas ações aí de acesso. Só que aí, lá na nossa aula completa, você vai ver o inciso 1º, 2º, 3º, 4º. Por quê? O que eu trouxe hoje aqui é o inciso 5º do parágrafo 1º. O inciso 5º do parágrafo 1º que diz que o poder público, nas suas margens das suas competências, dos seus entes federados, vai organizar isso. E a alteração tá aqui, ó. Tá vendo? Incluído pela lei
15.001 de 2024. Então, fiquem atentos nesta alteração. O artigo 5º fala do direito subjetivo. Lá no parágrafo 1º, no inciso 5º, vai falar, no inciso 5, para ficar diferenciado ali, no inciso 5 vai falar de quê? Garantir aos pais ou responsáveis e os estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizado por eles ou em parcerias com organizações internacionais. E o que quer dizer isso? Que agora, a lei, na verdade, gente, se vocês ficarem atentos a essas alterações, nós que estamos no chão da escola, a gente sabe que tudo isso já vinha acontecendo. Mas agora, mais do que nunca, são obrigatórios que isso aconteça. Quem fazia, já fazia porque sabia da importância de fazer, e quem não fazia agora, obrigatoriamente tem que fazer porque está na lei. O que quer dizer isso na prática? Os pais, os responsáveis, os alunos, ele tem acesso, sem precisar ficar pedindo. O poder público tem que divulgar e dar esse direito de acesso a tudo que o aluno faz de avaliação de rendimento nas escolas, e que seja nas escolas, que sejam as avaliações de rendimento para atender as questões estaduais, as questões nacionais e até mesmo as questões internacionais. Por exemplo, nós falamos aqui, você deve estar me assistindo de todo o Brasil, mas eu estou falando da nossa capital do agro, Cuiabá, e o governo do estado aqui de Mato Grosso, ele tem uma parceria de intercâmbio com a Inglaterra para os alunos, 100 melhores alunos do estado. Isso quer dizer, quando ele fala que a lei fala com organizações internacionais, então as notas, o que os alunos estudaram nesse período que ficou no intercâmbio, os pais, os alunos e os responsáveis têm acesso a isso, tá? Então, para vocês entenderem que a lei está assegurando que os pais, os alunos, os responsáveis têm acesso aos resultados do rendimento das avaliações realizadas pelas instituições. Então, isso é uma das alterações do artigo 5º. Artigo 5º da LDB teve alteração lá no parágrafo 1º, no inciso 5, tá? Vamos lá. Ainda falando de alteração que está no artigo 5º. O artigo 5º, lá no parágrafo 6º, tá? Depois, como eu falei para vocês, nós temos a LDB completa. Quando você for estudar tudo isso, a gente vai estar disponível para você, mas nesse momento nós estamos estudando só os pontos das alterações. Outra dica, se precisar baixar a LDB para estudar, não baixa de qualquer site. Ah, botou lá no Google, primeira LDB que aparece ali, vai baixar. Vai estudar a LDB desatualizada. A LDB, ela vem se atualizando muito. Como eu já falei, só esse ano de 2024, ela já teve aí 5 alterações, tá? Então, vamos ficar atento. Baixa a LDB direto do site do Planalto. O site do Planalto, que você vai conseguir baixar os documentos oficiais que vão te ajudar aí na hora de você estudar, tá? Fora o nosso material, né? Que a gente faz um material bem compacto, bem legal, que vai te ajudar aí na sua aprovação, tá? Meus nossos materiais também estão disponíveis, vai estar disponível aqui no acesso do nosso canal, nós vamos disponibilizar também esse material para vocês, tá? Então, vamos lá. Quando ele diz, ó, a alteração no artigo 5º, que fala do direito subjetivo aí da educação, desse acesso à educação. E ele vai lá no parágrafo 6º, ele vai falar o seguinte, ó, incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dois exames e sistema de avaliação de educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades. Então, o que na prática isso acontece? O artigo, nós estamos falando de um direito público subjetivo, do acesso à educação, de caso isso não aconteça, eles têm os órgãos competentes que poderão cobrá-los, mas agora, com essa alteração, nós estamos falando, essa alteração aqui, galera, não é alteração, ó, olha aqui, ó,
No artigo 5º, teve duas alterações. Teve uma alteração em outubro, que é essa daqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Alteração em outubro, da Lei 15.001 de 2024. E no mesmo artigo 5º, teve alteração em novembro, tá? A alteração em novembro, olha aqui, a Lei 15.017 de 2024, a alteração de novembro, tá? Que ele está dizendo que incumbe ao poder público promover, por termo de organização, regulamento, como que ele vai fazer isso? O acesso às informações. Que informações são essas, professora? A informação, ao censo anual, qual foi o censo anual de cada instituição, os exames que foram aplicados ali nas escolas e a avaliação da educação básica. Então, além das avaliações do IDEB, da avaliação do Enem, todas essas avaliações, o poder público, ele precisa divulgar o censo, precisa divulgar as notas do IDEB, precisa divulgar as notas que são realizadas, por exemplo, se for notas estaduais, se for notas municipais, tudo que avalia aí a educação básica, o poder público, ele tem aí essa obrigatoriedade, através dessa alteração da lei, de que isso seja devidamente publicado nos sites, nas plataformas digitais, nos murais das escolas. Então, é ampla divulgação e uma transparência com as ações públicas que acontecem nas unidades educacionais, que acontecem na instituição, vamos falar assim, nas instituições públicas de ensino. Então, para vocês entenderem, o parágrafo 6º do artigo 5º fala aí da incumbência do poder público. Quando eu falo poder público, é as três esferas, União, Estados e municípios, para que eles aí divulguem essas informações educacionais, tanto do censo, quanto dos exames aplicados e quanto aí das avaliações da educação básica, tá? E deve levar em consideração todo esse processo de realização dessas atividades, beleza? Vamos lá, ainda falando de alteração em novembro. A alteração em novembro também no artigo 5º, lá no parágrafo 7º. No artigo 5º, no parágrafo 7º, teve a seguinte alteração. A alteração de novembro é a Lei 15.017 de 2024. Teve a seguinte alteração, ó. A organização e a manutenção do sistema de informações e estatística educacionais. Então, precisa haver uma organização, uma manutenção de todas essas informações, tanto as informações e estatística em todo o sistema educacional, tanto pela União, ó, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta. Então, precisa haver uma alteração, uma organização e uma manutenção do sistema de informação e estatística, tanto da União, dos estados, dos municípios e do DF, no âmbito da administração pública direta e indireta, sujeitando-se ao dever de transparência. Olha aqui, sujeitar-se-ão esses órgãos, né? Sujeitar-se-ão, que está escrito aqui, ao dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e ao direito fundamental de acesso à informação, do que trata a lei de acesso à informação. Então, na dúvida, dá uma lidinha ali na lei de acesso a informações, que é a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que já existe uma lei de acesso à informação. Agora, mais do que nunca, a LDB traz a importância do dever dos órgãos, dos entes federados, União, estados e municípios, com o dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e aos direitos fundamentais do acesso à informação. Então, nós temos o direito fundamental de ter acesso a tudo aquilo que o poder público faz nas escolas, nas instituições, com nossos recursos. Então, para que você entenda, fiquem atentos. Professora, como que as bancas podem cobrar isso? Elas podem cobrar falando aí que você
precisa estar atento e cobrar dos órgãos entes federados o dever da transparência e publicidade. Então, dever da transparência e publicidade como preceitos gerais e garantia fundamental de acesso à informação. Beleza? Vamos para o artigo, continuamos no artigo 5º, mas agora no parágrafo 8º, saímos do parágrafo 7º, então já percebeu, o artigo 5º teve alteração, lá no parágrafo 1º, no inciso 5º, teve alteração no parágrafo 6º, no parágrafo 7º e agora com alteração no parágrafo 8º. E também no artigo 5º foi acrescido o artigo 5º-A, tá? Que vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos falar dessa alteração que aconteceu aqui no no artigo 5º, parágrafo 8º. Artigo 5º diz o seguinte: dados e microdados agregados e desagregados coletados na execução de políticas educacionais de caráter cercitário, avaliativo ou regulatório serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível, de forma anonimizada, de forma anonimizada. O que quer dizer isso? Que os dados dos alunos, dos pais, dos responsáveis, eles serão publicados, mas de uma forma codificada, que quem tem o acesso não vai conseguir ter o acesso aos dados pessoais, os dados de informações, porque está resguardado aí pela lei de informações, tá? Então, quando ele diz anonimizada, são ações codificadas que precisa ser divulgado esses dados, sim, da escola, dos alunos, dos profissionais, mas ele quem ter o acesso vai ter o acesso às informações gerais, não aos dados pessoais de cada um desses responsáveis aí, que são os alunos, os professores, os pais, porque todas essas informações precisam estar no sistema. Então, quando ele diz aqui dados e microdados agregados e desagregados, coletados na execução dessas políticas educacionais de caráter censitário, que nós estamos falando de censo, caráter censitário, caráter avaliativo ou de regulamentação, que é o regulatório, eles serão tratados e divulgados e compartilhados sempre que possível. Eles serão, sim, compartilhados, eles serão, sim, divulgados sempre que possível, mas serão tratados e divulgados sempre que possível, mas serão de forma essa palavra tá bem difícil, por isso que a minha fono tem que assistir essa aula, gente. Eu faço o fono justamente para poder conseguir aí essas palavras. Anonimizada. Anonimizada quer dizer que essas informações, elas são codificadas, não terá, as pessoas que terão acesso não terão acesso às informações pessoais dos envolvidos. É isso, basicamente é isso, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa palavra aí que a professora está com dificuldade de pronúncia pode ser o carro-chefe da sua prova. Pode ser uma palavra nova que você não sabe aí o conhecimento, não tem conhecimento dela. Então, ele vai tratar, as bancas vão explorar isso sobre os dados, as leis de informações, os dados, microdados, o que são agregados, que são desagregados, e vai querer saber como que o poder público vai tratar isso, levando em consideração a lei de proteção de dados. É isso, tá? Então, fiquem atentos nesse ponto aí, que pode realmente fazer com que você acerte ou erre questão da prova, tá? Então, vamos lá para o artigo 5º-A, que também é alteração. Artigo 5º-A traz a seguinte alteração. Ele diz: aplica-se o disposto nos parágrafos 6º e 7º e 8º. Foi o que nós acabamos de estudar. Nós estudamos no parágrafo 6º, 7º e 8º as alterações, que aí eu vou até voltar um pouquinho aqui para você ver. Ó. No parágrafo 6º, ele vai falar do acesso público às informações, tanto do censo quanto dos exames e das avaliações. No parágrafo 7º, ele vai falar aí das informações
estatísticas educacionais, do Sistema de Informação Estatística e Educacionais e desse dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e direito fundamental de acesso. E no 8º, que nós acabamos de falar, ele vai falar aí dessa publicidade e dessa preservação dos dados, dos dados coletados, tanto quando for utilizado no censo, na avaliação. Então, são 2 pontos. Aqui o artigo 5º-A fala justamente dos 3 parágrafos que houveram alterações. Então, para você entender, ele diz o seguinte: aplica-se o disposto tanto no parágrafo 6º quanto no 7º e no 8º do artigo 5º desta lei, informações educacionais do censo, dos exames e do sistema de avaliação da educação superior, tá? Também, ele vai tratar essas informações, tudo que é tratado nesses 3 parágrafos, eles vão ser usados também na educação superior. Quando ele diz aqui, trata do sistema de avaliação da educação superior. Então, todos os sistemas de avaliação superior, eles também vão ser aí colocados essas exigências legais que estão aqui nos 3 parágrafos que nós acabamos de falar sobre eles. Tá? Beleza? Vamos para uma das alterações que, no meu olhar, é a maior delas, tá? Que que foi acrescido o artigo 14A. Por quê? Se você vai assistir as nossas aulas lá, você vai ver que o artigo 14, ele fala ali da transparência, também ela fala de gestão democrática, fala dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. Fala que o diretor é membro nato, fala a quantidade de membros, isso lá no artigo 14. Aí, com essa alteração agora, que é essa alteração de outubro, a LDB veio e criou aí o artigo 14A, tá? Então, vamos estudar detalhadamente o 14A, que isso é muito importante aí para a sua aprovação. Primeiro, você tem que saber que essas informações a qual nós estamos falando são informações obrigatórias. Por isso que eu coloquei aqui em preto e vermelho, gritando aqui para você entender. São informações públicas obrigatórias. Então, nós vamos falar no artigo 14A do princípio de gestão, a adoção de transparência e acesso à informação. Então, nós precisamos falar desse princípio de gestão e nesse princípio de gestão nós vamos falar dessa adoção de transparência e acesso à informação. Vamos lá ver o que diz o artigo 14A da LDB como alteração de outubro de 2024. Diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípio de gestão de suas redes de ensino a transparência e o acesso à informação. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão adotar aí nas suas redes de ensino o princípio de gestão, que o primeiro desses princípios é a transparência e o acesso à informação, que deverão disponibilizar ao poder público em meios eletrônicos informações acessíveis referente a. Então, nós vamos ver que a União, os estados e os municípios, eles vão disponibilizar, através de meios eletrônicos, tudo que nós estamos falando de transparência e acesso à informação. Isso é gestão, é princípio de gestão, tá? Isso é princípio de gestão. Deixa eu pegar uma água aqui. Isso é princípio de gestão. Então, ela vai disponibilizar por meios eletrônicos as informações referente a quê? Que informações essas serão disponibilizadas por meios eletrônicos pelos entes federados. Vamos dar uma olhada aqui. Quando vocês dão uma lidinha aí, eu tomo uma água, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Primeira coisa que eles vão disponibilizar: vagas. Número de vagas, preenchimento das vagas, disponibilidade das vagas, lista de espera se houver, como que é organizado isso, de quem que é a prioridade. Com essa lei aqui,
como eu falei para vocês, nós que somos no chão da escola já vivenciamos isso. Aqui no estado de Mato Grosso, o que está nessa lei, nós vivenciamos pelo poder público, principalmente aqui na nossa capital, Cuiabá. O acesso às informações são todas via o sistema web, o sistema de matrícula online. Então, nós já vivenciamos isso. Mas, como está na LDB, nós precisamos estudar e ver isso lá na prova, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, aqui ele está falando, ó, que o poder público, por meios eletrônicos, irá disponibilizar as seguintes ações, as seguintes informações, as seguintes informações. Primeiro delas, vagas e preenchimento delas, ó. Primeiro, inciso primeiro, diz o seguinte, número de vagas disponíveis e preenchimento por instituição de ensino. Lista de espera quando houver, por ordem de colocação e, no caso de instituições federais, especificação da reserva de vaga nos termos da lei 12.711 de 2012. Então, a lei federal, para as instituições federais, ela tem essa lei aqui que regulamenta. Para tanto para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o poder público vai aí ter que disponibilizar o número de vaga, como essa vaga é preenchido, como a instituição trata isso, fazer lista de espera quando se tiver necessidade, tem 100 vagas, teve 200 pessoas procurando, tem que organizar isso, a lista de espera. Lembrando que a educação básica ela é obrigatória, então é obrigatória a oferta do poder público. Então, na educação básica obrigatória de 4 a 17 anos, a gente se entende que não terá lista de espera. Mas lá na educação infantil, que é de 0 a 3, seguramente tem lista de espera, porque o PNE diz que o poder público, até na vigência do plano, tem que atender 50% da demanda da educação infantil na fase creche, tá? Então, entenda esse ponto. Primeira das informações que o poder público tem que disponibilizar. Vaga, número de vaga, como é preenchida essas vagas, por colocação e lista de espera, se houver. E se for nos órgãos federais, a mesma coisa, levando em consideração a lei 12.711 de 2012. Outra informação que o poder público precisa disponibilizar: bolsas e projetos de pesquisa. Segundo, ele vai ter que disponibilizar se existe bolsas e auxílios para os estudantes e pesquisas concedidas a estudantes e professores e a pesquisadores. Todas as bolsas, todos os auxílios, todas as pesquisas, tudo que os órgãos federais tiver, o poder público ele precisa ter isso disponibilizados por meios eletrônicos, tá? Terceiro, as atividades ou projeto de pesquisas, extensão e inovação tecnológica finalizados em andamento no caso de instituição de educação superior. Então, todas as atividades, projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica, finalizados ou em andamento, o poder público da uma instituição superior, ela precisa ter disso divulgado nos seus sites, nas plataformas digitais. Essa divulgação precisa ser aí por meios eletrônicos, tá? Outra informação aí que o poder público precisa divulgar. Ele precisa divulgar as questões sobre estatística, a execução física e financeira das ações. Aqui, quando nós falamos das estatísticas, ele precisa divulgar no site as estatísticas relativas a fluxo e aos rendimentos escolares. Então, todos os acessos às estatísticas e o fluxo desse rendimento escolar precisa ser divulgado pelo poder público por meios eletrônicos. Outra informação que precisa ser divulgada, a execução física, financeira de programas, de projetos e de atividades direcionadas à educação básica e superior financiados com recursos públicos. Recursos públicos, renúncia fiscal, aqueles recursos de renúncia fiscal, subsídios tributários, financeiros ou
tícios ou financeiros ou creditícios discriminados de acordo com a denominação a eles atribuída nos diplomas legais que os instituíram. O que isso quer dizer na prática? O poder público precisa divulgar nos sites, por meios eletrônicos, nas plataformas, nos sites, toda essa execução financeira que é feita através dos programas, dos projetos, as atividades direcionadas, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Aqueles recursos que são financiados pelo poder público, que são financiados por renúncia fiscal, ou por subsídios tributários, ou por questões financeiras, doações, os creditícios, os discriminados, de acordo com a denominação. Então, tudo que o poder público arrecadar ou receber, que serão executados aí de forma de projetos, de programas, de atividades direcionados tanto para a educação básica quanto para a educação superior, eles precisam serem divulgados aí nas plataformas digitais por meios eletrônicos, nos sites, onde a transparência e a publicidade ele seja aí o carro-chefe dessas ações, tá? Mais um ponto aí que deve ser divulgado pelo poder público, mais uma das informações que deve ser divulgada. Tá vendo que o artigo 14A, ele vem com força total, é um artigo que terá com certeza uma questão na sua prova, porque é um artigo novo, um artigo com bastante incisos que faz com que as bancas ela criem várias alternativas. Vai criar alternativa verdadeiro e falso, vai criar alternativas de que está correta, se está incorreta, se é exceto, qual é a alternativa, vai trocar algumas palavrinhas aqui para poder você errar a questão. Então, vamos estudar e vamos entender e compreender o artigo 14A. Então, lá no inciso 7º, no inciso 6º, ele vai falar do currículo profissional e da transparência de reuniões, tá? No artigo 6º e 7º vai falar dessa transparência das reuniões e do currículo profissional. Ele diz aqui, currículo profissional, e isso tudo tem que ser divulgado, tá? São informações que precisam ser divulgadas por meios eletrônicos nos sites das instituições responsáveis, tá? Que aí nós estamos falando dos 3 entes federados, União, Estados e Municípios e o DF, tá? Vamos lá. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção. Olha aqui, os diretores, eles precisarão ter divulgado nas plataformas, nos sites, o seu currículo profissional e acadêmico, tá? Então, entenda isso. Lá no artigo 14, diz que o diretor é membro nato dos conselhos deliberativos. Aqui no artigo 14A, ele está falando que o diretor precisa ter divulgado por meios eletrônicos o seu currículo profissional e o seu currículo acadêmico. As bancas podem fazer esse jogo aí e trocar, ou pode misturar os dois para saber se você está atento a essa informação. Então, o currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção de instituição de ensino e dos membros dos conselhos de educação. Aí lá no artigo 14 fala dos conselhos. Aqui no artigo 14A está dizendo que precisa do currículo profissional e acadêmico do diretor e dos membros dos conselhos escolares, tá? Dos conselhos da educação, que são os conselhos deliberativos, observando o disposto na Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que eu vá divulgar meu currículo profissional e acadêmico, eu tenho resguardado, eu diretor e eu membro dos conselhos, tenho resguardado aí, através da Lei de Proteção de Dados, que meus dados, eles não sejam divulgados, tá? E como eu falei para vocês, tem ali um mecanismo para codificação dos dados, para que os dados não sejam divulgados, beleza? Então, vamos lá, artigo 14A, inciso 7º, diz o seguinte,
pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados do Distrito Federal. Então, tem que haver as atas de reuniões, as pautas das atas de reunião, o calendário das reuniões dos conselhos, tanto do Conselho Nacional, tanto dos Conselhos de Educação dos Estados do Distrito Federal. Todas as atas e as pautas das reuniões dos conselhos, elas deverão estar disponíveis por meio eletrônico nas plataformas digitais da sua instituição, tá? Então, aqui encerramos o artigo 14A e eu chamo a sua atenção. Foque nesse artigo, porque seguramente vem questões deles aí nas nossas provas, nas futuras provas dos concursos da educação em todo o Brasil. Vamos lá, então? Vamos para o artigo 56 da LDB, que também teve aí alteração. Esse artigo ele vai falar da transparência e democracia na gestão das instituições de ensino superior, tá? Essa transparência e essa gestão democrática nas instituições de ensino superior. Também as bancas gostam de cobrar um pouco sobre essas questões de ensino superior. Então, como houve alteração, vamos aí ver que alteração foi essa, tá? Ele fala o seguinte: as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio de quê? Da gestão transparente e democrática. Então, também as instituições públicas de ensino superior, elas vão obedecer os princípios de gestão de transparência, de gestão de transparência e democrática, que vai assegurar a existência de órgãos colegiados e deliberativos. Também nas instituições superiores terão assegurados aí a obrigatoriedade da gestão transparente e democrática com a existência dos conselhos, os conselhos colegiados e os conselhos deliberativos, tá? Nos quais participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Então, basicamente, esse artigo está dizendo o seguinte: nessa gestão de transparência, nessa gestão democrática nas instituições de ensino, além de elas obedecerem ao princípio da gestão transparente e da gestão democrática, elas deverão ter assegurado aí a existência dos conselhos colegiados, dos conselhos deliberativos, com a participação da comunidade institucional, que é a comunidade interna e a comunidade externa, tanto dessa comunidade local e regional. Se nós falamos da Universidade Federal de Mato Grosso, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Amazonas, aonde você estiver me assistindo, nós estamos falando dessa comunidade institucional, da questão local e regional, porque uma universidade ela não atende só a questão local, ela atende também as questões regionais, beleza? Isso também é redação nova da agora, com essa alteração agora de outubro, tá? Então, fiquem atentos no artigo 56 da LDB, que traz aí essa obrigatoriedade da gestão transparente e democrática nas instituições de ensino superior, beleza? Vamos para o artigo 72, que também teve alterações. O artigo 72 vai falar de quê? Vai falar da publicação de informações financeiras, porque no primeiro momento, quando fala em transparência, né, a primeira coisa que a gente pensa é na transparência com os recursos públicos. Mas essa transparência, a qual a LDB teve aí essa grande alteração, ela fala em todos os segmentos educacionais, transparências com todas as ações em todos os segmentos educacionais. No artigo 72, nós vamos falar agora dessa publicação de informações financeiras. Vamos ver aí o que a lei fala com relação a essas informações financeiras. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele diz o seguinte, ó: as receitas e as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas. Então, todas as receitas, todas as despesas que tenha essa manutenção,
para o desenvolvimento do ensino, elas serão apuradas e serão publicadas. Como será feita essa apuração e essa publicação, tá? Inciso 1º, diz o seguinte: nos balanços do poder público e nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal, que fala do PPA, do Plano Plurianual, tá? Eu coloquei aqui para vocês entenderem que no parágrafo 165 da Constituição fala do PPA, do Programa Plurianual, que vai falar aí dos recursos públicos utilizados pela organização. Esse balanço aí do todos esses relatórios, eles deverão aí ser apurados e publicados, tá? Outra forma de apuração e publicação dessas informações financeiras, de despesas e de receitas que envolve aí o sistema de ensino. Segundo, eles serão publicados nos sites eletrônicos do Ministério da Educação e dos órgãos de gestão da educação pública de cada estado. De cada estado é subnacional. Então, de cada estado, cada município, cada ente federado, cada estado, cada município vai publicar aí, além das publicações que são obrigatórias no MEC, os estados e os municípios vai fazer em seus respectivos sites, por meios eletrônicos, vai aí fazer as publicações, irão fazer essas publicações, tá? É isso que a lei está dizendo, que serão publicadas todas as despesas e manutenção que são feito aí com o desenvolvimento do ensino. Eles deverão ser apurados e publicados, tanto nesse balanço aqui do poder público, lá no PPA, e também nos sites eletrônicos, tanto do Ministério da Educação, como também nos órgãos entes federados, da União, no caso dos estados e dos municípios, beleza? Lá no parágrafo único dessa gestão financeira, ele vai falar o seguinte: gestão financeira, detalhes da gestão de recursos. Então, o detalhe dessa gestão de recursos, ele está lá no parágrafo único do artigo 72 da LDB. Tá? O parágrafo único diz o seguinte: deverão ser publicados de forma específica dados relativos a. Então, vamos entender. Ele está dizendo que nessa gestão financeira, esses detalhes da gestão financeira deverão ser publicados nesse respectivo site que nós falamos, de forma específica, dados relativos a quê? Relativo a receitas próprias, convênios, receitas próprias de convênios ou de doações das instituições federais de ensino. Então, tudo que a escola, as instituições de ensino tem de receita própria, tudo que tem de convênios, que é repasse estadual, repasse municipal, todas as doações, tudo que recebe das instituições federais, eles deverão ser publicados de forma específica. Se é recurso federal, PDD Web, PDD interativo, então PED meia, todos os programas do governo federal devem ser publicados de forma específica. Recurso de convênios, as instituições têm convênio, as instituições filantrópicas, as instituições confessionais, as público-privadas, ela tem os convênios, então deve ser publicado de forma específica. Ou os recursos próprios, aquele que as escolas fazem os eventos, todos os recursos arrecadados, e qualquer doação, a escola recebeu a doação lá de 100 mil reais, olha que maravilha. Então, ela precisa fazer gestão desse recurso recebido e fazer essa publicação de forma específica nos respectivos meios eletrônicos, a qual nós já falamos. Segundo, ela vai fazer gestão e execução dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Tá? Aí os estados e os municípios vai receber esses recursos dos Fundeb e tem que ter essa publicado nos sites, nos meios eletrônicos,
toda essa gestão e execução dos recursos recebidos no Fundeb, que basicamente os recursos do Fundeb, ele vem aí para a valorização dos profissionais da educação. Essa valorização, esses recursos, essa gestão desses recursos, eles precisam estar publicados de forma clara, transparente, com ampla publicidade e transparências nos meios eletrônicos, tá? É isso que nós estamos falando de gestão financeira, o detalhe dessa gestão financeira, tá? Terceiro, repasse de recursos públicos às instituições de ensino conveniadas para oferta de educação escolar. Então, todos os recursos que são aí conveniados para as instituições que são conveniadas e prestam serviço público, todos esses recortes, nós vamos falar das filantrópicas, das confessionais, que também tem um artigo aqui só de alteração sobre como é utilizado, mas está deixando bem claro que todos os repasses públicos a instituições de ensino conveniadas com os poderes públicos, eles deverão sim ter publicado de forma específica todos os dados desses recursos recebidos, tá? Então, o parágrafo único do artigo 72, que fala dessa gestão financeira, dos detalhes dos recursos da gestão financeira, é um parágrafo que eu chamo a sua atenção para ficar atento, que pode sim vir na sua prova, tá? Vamos para o artigo 77. O artigo 77 da LDB também teve alteração. Ele vai falar da transparência em escolas comunitárias, confessionais e filantrópica, porque nós sabemos que o poder público, ele destina recurso em parceria, em convênio com essas instituições. Por quê? Por vezes o poder público não consegue atender determinada demanda, ele faz convênio com as instituições comunitárias, com as instituições confessionais, que são as escolas, as instituições que confessam a sua fé, as confessionais são as religiosas, e as filantrópicas. Então, nós sabemos que no Brasil todo tem esses convênios. Então, nós precisamos entender a transparência desses recursos repassados pelo poder público para as escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais, tá? Vamos lá ver o que diz o artigo 77 e os seus incisos. Vamos lá. O inciso 70, o artigo 77 diz o seguinte: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, então, os recursos públicos, eles são direcionados para as escolas públicas, até aí tranquilo, mas eles também podem ser dirigidos para as escolas comunitárias, para as escolas confessionais e para a filantrópica, desde que, quais são as exigências? Vamos colocar aí, quais são as exigências para que as escolas públicas não, essa já recebe obrigatório. As escolas confessionais, as instituições, vamos chamar instituições. As instituições confessionais, filantrópicas e comunitárias, elas recebam aí recursos públicos. Vamos ver que exigências são essas. Primeiro, diz o seguinte: desde que essas instituições, ela comprove finalidade não lucrativa e não distribuam recursos, que elas comprovem essa finalidade não lucrativa e que ela não distribua os recursos recebidos. Dividendo, que não distribua os recursos, resultados. Ô, Jesus, calma. E não distribuam os resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Então, resumindo, aquelas instituições que comprovem que não têm finalidade com fins lucrativos e que ela não distribui os resultados, os recursos recebidos
os dividendos, as bonificações, a participação ou parcela do seu patrimônio de forma alguma, que ela não vai distribuir isso, tá? Então, comprovando isso, ela pode sim receber recursos públicos. E ela também precisa comprovar que vai aplique seus excedentes financeiros em educação. E tudo que ela arrecadar, além do que está destinado ali com os recursos públicos e outros recursos, ela comprove que tudo que ela receber excedente, ele vai ser investido na educação, tá? Terceira exigência, ela vai ter que comprovar, assegure a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, as instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias, caso elas venham fechar suas atividades, elas precisam destinar todo o material, todos os recursos que restarem, todo o mobiliário para uma outra instituição confessional, filantrópica ou comunitária. Ou ela vai entregar todo aquele patrimônio para o poder público, que o poder público utilize em outras escolas, tá? Então, tudo isso, para receber recursos públicos, essas 3 instituições, elas precisam comprovar tudo isso que está sendo colocado aqui na lei. E o que as bancas vão fazer? As bancas vão explorar muito isso, tá? Então, a próxima exigência, ela vai ter que prestar contas, ao poder público de todos os recursos recebidos. Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é o mínimo necessário. Ela vai ter que prestar conta para o poder público de todos os recursos, recebidos. Nessa estrutura aí dessa organização aqui que fala do artigo 77, no inciso 5º, ele vai falar o seguinte: proibição de dirigentes públicos para essas instituições, para as instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias, elas têm que comprovar que não tenham como dirigente agentes políticos de poder ou do Ministério Público, que não esteja nem um político, nem um membro do Ministério Público, dirigente de órgãos, entidades da administração pública, que essas instituições filantrópicas, comunitárias e confessionais, que os donos e os dirigentes delas não sejam, na verdade é isso, não seja agente político, não seja do Ministério Público e não participe de nenhum tipo de órgãos da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera governamental, tá? Aí é da União, dos estados, ou dos municípios ou do DF. Ou que, além do próprio dirigente, não seja governamental, também não pode os cônjuges, os companheiros ou os parentes em linha reta colateral ou por finalidade até o 3º grau, tá? Eu já vejo a banca mudando aqui, falando tudo isso e mudando parente até 2º grau, tá? Ela pode mudar. Aqui tá 3º grau, ela pode mudar para 2º grau. E se você não estiver atento e não assistiu a aula da professora Osanil, seguramente você pode errar a questão. Então, quando fala proibição de dirigentes, e está dizendo o quê? Nas instituições comunitárias, nas instituições filantrópicas, nas instituições confessionais, para que se receba recursos públicos, precisa ser comprovado alguns requisitos. Dentre eles, há essa proibição que o dirigente não seja agente político, agente do Ministério Público, não seja dirigente de nenhuma instituição pública da administração direta ou indireta, e que também ele de nenhuma das esferas governamental, e que também não pode os cônjuges, os companheiros, os parentes em linha retas, os colaterais e por afinidade até o 3º grau, tá? Então, a alteração muito boa aí para você ficar atento. Ainda falando do artigo 77, lá no parágrafo 1º, deixa eu só conferir, artigo 77.
Lá no parágrafo 1º, ele vai falar dessa transparência na destinação dos recursos, para onde é feito essa destinação e essa transparência, tá? Aqui nós já vimos no artigo 77 que pode sim ser passado recursos financeiros para as instituições públicas e as instituições conveniadas, que são as filantrópicas, as comunitárias e as confessionais. E quais são os requisitos aí para que receba esses recursos públicos, e agora nós vamos ver ainda nessas instituições essa transparência com esses recursos. O parágrafo 1º diz o seguinte, fala o seguinte: os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados às bolsas de estudos para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recurso quando houver falta de vagas e recursos regulares na rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. O que quer dizer isso? Se na rede local não tem vaga para a educação básica, o que o poder público faz? Ela busca essas instituições e faz o convênio de oferta de vagas, mas paralelo a isso, ela tem que ampliar sua oferta de vaga para atender sua demanda. Só que como que ela faz isso de imediato? Ela faz o convênio com as instituições conveniadas, que são essas filantrópicas, as confessionais e as comunitárias. Mas também o poder público ele pode assegurar vaga nas escolas privadas. Se toda a rede não tiver vaga, o aluno precisa de vaga e o direito ao acesso é obrigatório, e o poder público vai colocar o aluno numa escola particular e vai custear esse aluno. Então, tudo isso aí fala aí desses recursos destinados à garantia. Por isso que ele fala aqui, destinado a bolsas, a bolsa de estudo para a educação básica. Então, o poder público, ele tem que fazer de tudo. Isso que a lei está dizendo, fazer de tudo para garantir a vaga, tá? Então, essa é aí um dos pontos aí de como é destinado esses recursos. Segundo, destinação dos recursos, as atividades universitárias de pesquisa e de extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsa de estudos. Então, para as universidades superiores, que a gente já sabe que isso acontece, as atividades universitárias, eles vão receber aí apoio financeiro do poder público. Aí nós estamos falando do ProUni, do que o aluno ele faz ali, o SISU, ProUni, tem esses programas do governo que garante para os alunos da rede pública que eles estudem em universidades particulares, tá? Que através dessas bolsas de estudo. Tá? Então, para vocês entenderem, essa transparência, essa destinação, ele precisa estar tudo devidamente com alta publicidade, tem que estar transparente, tem que estar nos sites, nos meios eletrônicos, nos sites, nas plataformas digitais, e o povo tem que ter acesso a todas essas informações. Por isso que a transparência com tudo que acontece na educação brasileira, tá? Essa alteração, ela vem nessa pegada aí, dessa transparência com tudo e principalmente com os recursos destinados tanto para as instituições conveniadas, quanto para as instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias, beleza? No parágrafo 3º, ela vai falar dessa disponibilização dessa informação, tá? A disponibilização dessas informações, elas vão se dar da seguinte forma: as escolas comunitárias, que é o nosso alvo, que nós estamos falando no artigo 77, as escolas comunitárias, as confessionais ou filantrópicas, elas deverão disponibilizar ao poder público em meio, olha aqui, em meio eletrônico, nos termos do regulamento, informações acessíveis referente a
Então, entenda, as escolas confessionais, as escolas comunitárias, as escolas filantrópicas, elas deverão disponibilizar ao poder público as informações por meios eletrônicos, nos sites, nas plataformas, em todos os recursos eletrônicos, as informações referentes a quê? Vamos ver que informações são essas, ó. Isso tudo é alteração agora, gente, de outubro, tá? Diz o seguinte, ó. As informações referentes a recursos financeiros públicos diretamente recebidos e objetivo a ser alcançado por meio da sua utilização. Além de informar os recursos recebidos, elas precisam informar também quais são os objetivos a serem alcançados com a utilização daquele recurso. Eu recebi o recurso, o objetivo desse recurso é para isso, 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 e eu tenho que alcançar este objetivo. Esse é um dos pontos aí que as instituições públicas, as instituições confessionais, filantrópicas e comunitárias deverão disponibilizar as informações para o poder público. Segunda informação que ela deve disponibilizar casos certificadas como entidades beneficentes nos termos da lei. Então, se ela for aí certificada como entidade beneficente, ela vai precisar informar isso para o poder público, tá? E como que ela vai comprovar isso? Letra A, ela vai ter que comprovar comprovação de certificação e respectivo prazo de validade. Se ela for certificada como entidade beneficente, ela precisa comprovar através de certificação e com o prazo estabelecido, tá? Ela precisa comprovar também o número de bolsas integrais e parciais que serão concedidas de acordo com o disposto na lei, tá? Bem como os critérios de utilização para concessão. Então, ela vai ter que disponibilizar para o poder público os números das bolsas integrais e parciais que ela tem, de acordo com o que diz a lei complementar, e aí ela vai também informar quais são os critérios de utilização para a concessão dessas bolsas, tá? Então, se a instituição, ela comprovar através de certificação que ela é entidade beneficente, ela vai ter que comprovar essa certificação com prazo de validade e também aí disponibilizar o número de bolsas parciais, integrais, de acordo com a lei e também quais são os critérios aí de concessão. Galera, chegamos ao final da nossa alteração. O que eu tenho a dizer para vocês? As aulas e os materiais completos de toda a LDB estão aí disponíveis nas nossas plataformas digitais. Entre em contato aqui com a LAC Concurso que você vai ter acesso aí a todas essas informações. Continue nos seguindo nas redes sociais. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber tudo de novidade que nós temos para você até a sua aprovação. Beijão e até o próximo vídeo!